Vamos estudar nesse vídeo os objetos função, também conhecido como functors. No estudo dos algoritmos STL, nós vimos que existem vários deles que aceitam como parâmetro uma função. Exemplos são allof, countif, foundif, foreach, remove e outros. A gente sempre fala que o parâmetro é uma função, mas na realidade, como se trata de programação genérica, pode ser qualquer objeto que aceite ser chamado da forma a parêntese, nome do parâmetro, fecha parêntese. Isso evidentemente inclui uma função normal, mas também inclui objetos de outro tipo. Por exemplo, pode ser um objeto de uma classe para a qual esteja sobrecarregado o operator parêntese. Também pode ser uma função anônima, uma função sem nome. Este tipo de objeto que se assemelha a uma função clássica, porque também pode ser chamado como parênteses, é denominado de objeto função ou functor. Eu mostro aqui 3 formas, na realidade 5 formas diferentes de fazer a mesma busca por um elemento que esteja entre 10 e 20 dentro de um container. A mais clássica é eu definir uma função, o nome da função eu chamei entre 10 e 20, essa função recebe como parâmetro um inteiro e retorna true se i for maior do que 10 e menor do que 20. Com esta função definida, eu posso utilizar o algoritmo findIf, que recebe, além dos 2 iterators, o terceiro parâmetro é uma função. O findIf vai retornar na primeira vez que essa função retornar true. Então aqui ele vai passar pelos diversos elementos inteiros desse container x. Para o primeiro inteiro, que foi entre 10 e 20, a função findIf retorna um iterador que aponta para ele. Este é o modo tradicional. Eu poderia fazer a mesma coisa utilizando uma classe que tem o operador sobrecarregado. Então vamos ver como é que eu fiz. Eu criei aqui uma classe denominada E10 e 20, que ela tem só um operator sobrecarregado, que é o operador parêntese, que recebe um inteiro como parâmetro e retorna a mesma coisa. Notem a semelhança, praticamente identidade, entre a função entre 10 e 20 e o operador parêntese da classe E10 e 20. Se eu tiver esta classe definida, eu tenho 2 subopções aqui de como utilizar essa classe dentro de um findIf. Primeiro, eu posso criar um objeto desta classe. Então, eu criei o objeto entre 10 e 20 da classe E10 e 20. Nota a diferença, aqui era uma função entre 10 e 20. Aqui é um objeto entre 10 e 20 da classe E10 e 20. Mas tanto essa função quanto esse objeto aceitam ser chamados seguidos de um parêntese e um parâmetro. Então, o findIf fica exatamente igual. FindIf e o terceiro parâmetro é o objeto entre 10 e 20, sendo que aqui esse objeto é uma função, aqui ele é um objeto de uma classe que aceita o operator parênteses. Se eu criei a classe E10 e 20, existe uma subopção de como utilizar essa classe em um findIf. Aqui eu criei um objeto com nome da classe. Mas eu posso passar como terceiro parâmetro da função findIf um objeto sem nome, da classe E1020, criado utilizando o construtor default. Então vai ser criado esse objeto sem nome aqui, passado para um findIf e vai ser usado da mesma forma que o objeto com nome. A terceira opção é utilizando a função anônima, uma expressão lambda. Então aqui eu criei uma expressão lambda e preferi colocá-la em um objeto com nome. Então, a função lambda é uma função que não captura nenhum objeto do escopo externo, recebe como parâmetro um inteiro e retorna a mesma coisa que nos outros 2 casos. True se i for maior que 10 e i for menor do que 20. Se eu peguei essa função anônima e armazenei em um objeto do tipo ponteiro para a função, o uso é exatamente igual às outras 2 opções. Eu chamo findIf, passando como parâmetro o objeto entre 10 e 20. Só que neste primeiro caso ele é uma função, aqui ele é um objeto de uma classe, aqui ele é um ponteiro para a função. Mas todos aceitam parêntese e um parâmetro. A outra subopção é eu utilizar o findIf, passando como terceiro parâmetro a função anônima definida aqui dentro mesmo, sem precisar definir e atribuir um objeto. Então, findIf e o terceiro parâmetro é a função anônima que retorna true se i for maior que 10 e menor do que 20. O functor ele é uma alternativa às funções clássicas, principalmente nos casos onde a função que você quer utilizar no algoritmo STL precisa de parâmetros adicionais. Aqui nesse nosso exemplo, a função entre 10 e 20
ela por si só é capaz de decidir se o parâmetro satisfaz ou não o critério de busca. Maior que 10, menor que 20. Por quê? Porque esses valores aqui, 10 e 20, estão codificados dentro do próprio código da função. Mas a gente pode facilmente imaginar a situação, por exemplo, parecida com essa, onde eu quero retornar o primeiro elemento que esteja dentro da outra faixa, só que a faixa é entre V1 e V2, onde V1 e V2 são variáveis que existem lá no programa que vai chamar o find. Então, a função não tem acesso a esses dados porque eles são de outro escopo. Então, não teria como eu fazer isto utilizando uma função clássica. Eu preciso utilizar um functor. Vamos ver como é que ficaria as nossas opções se a gente fosse fazer para esse caso. Quando eu uso o operator parede sobrecarregado, aqui eu implementava isso no código da função. Quando eu preciso de parâmetros externos, eu vou criar uma classe que tem esses parâmetros adicionais que eu preciso como dados privados da classe. Aqui eu criei a classe V1 e V2, que tem dois inteiros que são privados da classe, o valor mínimo e o valor máximo. Para inicializar esses valores, antes de fazer o teste, eu criei um construtor da classe, que eu passo dois parâmetros do construtor e ele inicializa mínimo com o primeiro parâmetro e máximo com o segundo parâmetro. A partir daí, a sobrecarga do operador paredes fica parecida com o caso anterior, só que antes eu testava se era maior que 10 e menor que 20, agora eu vou testar se é maior que o dado privado min e menor que o dado privado máximo. Como é que eu utilizaria isso nas minhas duas subopções? Aqui eu vou criar um objeto entre V1 e V2 da classe V1 e V2, só que passando como parâmetro para o construtor dessa classe os meus critérios de busca, os limites inferior V1 e V2. E aí fica a mesma coisa. Eu faço o find, passando como terceiro parâmetro o nome desse objeto. Ou crio um objeto sem nome da classe V1 e V2, passando como parâmetro do construtor os dois limites mínimo e máximo. A outra opção é utilizando funções anônimas. Agora a gente vai fazer captura de variáveis. No caso anterior, eu tinha uma função lambda que não capturava nenhuma variável do ambiente externo. Aqui eu vou criar uma função lambda que captura os valores de V1 e V2 por cópia do ambiente externo. Aí ela recebe como parâmetro um inteiro e retorna true se I for maior do que V1 e menor do que V2. Neste caso aqui, como eu criei a expressão lambda e atribuí a um objeto, tipo ponteiro para a função, eu posso passar o nome desse objeto como parâmetro do findIf. Ou eu posso usar uma função sem nome, definida logo aqui dentro do código do findIf. FindIf de begin até end, e o parâmetro é exatamente esse código da função. Embora exista essa possibilidade de utilizar algoritmos STL com objetos do tipo functor, e isso permita e deva ser utilizado em várias situações, a utilização torna o código bem menos compreensível e mais difícil de ser dada a manutenção. Então nós temos algumas recomendações sobre quando devemos usar esses functors. Então só se recomenda que você passe o objeto functor como parâmetro quando não houver um outro algoritmo que já implemente diretamente aquilo que você deseja. Por exemplo, se você vai fazer qualquer busca que envolve o conceito, a ideia, a noção de igualdade entre objetos, algo que se pareça baseado no operator igual, então você deve utilizar algum dos algoritmos que já são baseados nesse operator, como count, equal, find, etc. Em vez de utilizar as versões mais complexas, countIf, findIf, allof, etc., que exigem que você programe um objeto do tipo função. Se você vai precisar fazer uma busca envolvendo comparação entre objetos, se um ser menor do que o outro, então use os algoritmos que já se baseiam no operator menor, lower bound, upper bound, e não utilizar um algoritmo mais complexo, como findIf, etc., no qual será necessário que você crie uma função de teste. Se for necessário, se for adequado passar a função como parâmetro, prefiro utilizar funções clássicas ou funções anônimas armazenadas em objeto do que colocar a função diretamente na chamada do algoritmo, o que dificulta a legibilidade. E especificamente quanto ao algoritmo for each, que executa uma determinada função várias vezes, só é recomendável que você utilize quando a função for uma função clássica ou uma função curta.
Não faz sentido você implementar uma função bem grande, anônima, passando como parâmetro para o for each. Por exemplo, procurar dentro do container X se existe algum objeto igual a val. Esse conceito de igual é bem amplo. Você deve usar o algoritmo find e não utilizar o findIf para procurar no mesmo container X, mas passando uma função como parâmetro, uma função anônima, que se você olhar o código dela, é exatamente uma implementação do que deveria ser o operator igual. Então, a função que testa se I é igual a val. Então, isso deveria estar implementado no operator igual e não aqui como uma função anônima passada como parâmetro para o findIf. Mesma coisa se você quer testar se existe um objeto. Quer procurar se dentro do container SIG existe o objeto val. Então você usa find e testa se o resultado do find é igual a end. É mais legível do que, por exemplo, utilizar o algoritmo none-off, mas aí você tem de passar como parâmetro uma função anônima que é igualzinha ao operator igual, fica bem mais complexo. Remover todos os objetos que têm esse valor de um container. Você deve usar remove com 3 parâmetros e não remove if, que você vai implementar uma função que é igual ao operator igual, procurar o primeiro elemento maior que um determinado valor. Tem um algoritmo para fazer isso, exatamente, que é o upper bounded, e não fazer um findIf para encontrar o primeiro objeto que atende esta função anônima aqui, sendo que se você olhar o código dessa função, ela é a implementação do operator maior entre 2 objetos. Ordenar um container. Você deve usar sort de begin até end, sem parâmetro adicional. E não fazer sort de begin até end e passando um parâmetro adicional que na realidade é uma reimplementação do operator menor. Isso deveria estar implementado na classe e não como parâmetro do sort. Se você precisa usar um findIf, que realmente é um critério de busca que não é algo simples como um teste de igualdade, um teste menor, então você vai usar findIf passando como parâmetro uma função. Nesse caso, recomenda-se, sempre que possível, que você passe como parâmetro ou uma função clássica ou uma função anônima, mas armazenada em um objeto, de modo que você também possa passar como parâmetro só esse objeto. E não declarar a função dentro do findIf, porque complica a legibilidade e termina sendo pior se esse mesmo critério de busca for repetido várias vezes. Aí era melhor que você armazenasse ele em uma variável. Outra regra de boa programação, se você precisa repetir várias vezes uma função grande ou função de várias linhas, é melhor fazer isso dentro de um for clássico do que usar o algoritmo STL for each, passando como terceiro parâmetro essa mesma função grande, só que declarada como uma função anônima com o código posicionado dentro da chamada da função for each. Isso vai prejudicar muito a compreensibilidade e a legibilidade do seu programa. Vamos ver a utilização desses algoritmos em alguns exemplos. No exemplo, eu vou utilizar a classe pessoa, que já vem sendo empregada em vários vídeos anteriores. A pessoa tem nome e idade, construtores, 2 funções de consulta para retornar nome e idade e o operator menor sobrecarregado para imprimir uma pessoa. Então eu vou criar um container de pessoas inicializados com João 25 até Abel de 30 anos. Vou pedir para o usuário digitar quais são os limites mínimos e máximos de busca que ele quer encontrar dentro desta classe. A gente vai utilizar a idade como fator de busca. Então, eu quero uma pessoa entre 0 e 10 anos. Ele deve retornar Carla de 4, que é a primeira pessoa que atende este critério. Aqui eu coloquei as 4 formas de fazer essa busca. Evidentemente, no seu programa, você só iria utilizar uma delas. Elas fazem exatamente a mesma coisa. A primeira é utilizando o functor, criando o objeto entre N1 e N2 da classe faixa idade. Essa classe functor, eu programei ela aqui, ela tem como dados privados 2 inteiros que são o limite da busca, o mínimo e o máximo. Um construtor que inicializa I mínimo e I máximo com os 2 parâmetros do construtor. E depois o operator parêntese, que recebe como parâmetro uma pessoa e vai retornar true se a idade dessa pessoa for maior ou igual que o limite mínimo e se a idade dessa pessoa for menor ou igual do que o limite máximo. Então, o critério de busca é retornar a primeira pessoa, mas cuja idade esteja entre os 2 limites. Então, criei um objeto
entre N1 e N2. Eu botei esse underline N1 aqui porque a gente vai criar outro objeto. Se eu tentar criar com o mesmo nome, o compilador dá erro, para não ter dois objetos com o mesmo nome. Mas o objeto é entre N1 e N2, da classe faixa-idade, e passando como parâmetro N1 e N2 que o usuário digitou. Então é só fazer o findIf, de begin até end, passando como parâmetro esse objeto com nome. A segunda subopção de fazer isso, como fazer utilizando a classe, porém sem criar um objeto com nome, é eu passar como terceiro parâmetro do findIf um objeto sem nome, mas criado da mesma maneira que eu criei esse objeto com nome. As opções 3 e 4 são utilizando funções anônimas. No primeiro caso, eu criei uma função anônima, mas armazenei o conteúdo dela em um objeto chamado entre N1 e N2, underline 2. Esta função aqui é que tem o diferencial, ela recebe como parâmetro uma pessoa, porém ela captura do ambiente externo o valor das variáveis N1 e N2 por cópia. E o return é a mesma coisa. Vai retornar true se a idade do parâmetro dela for maior ou igual que N1 e menor ou igual que N2. Eu fiz isso armazenando a função anônima em um objeto. Ou posso fazer a função anônima digitada diretamente como parâmetro do findIf. Então, eu digitei o código da função inteiro dentro do findIf. E aí, em qualquer das quatro opções, o findIf vai retornar nessa variável ptr um iterator que aponta para o objeto que ele encontrou. Se ele for end, é porque não existe nenhum. Se for um valor diferente de n, eu imprimo. Em todas as opções anteriores, o critério de busca, que era idade entre tanto e tanto, não corresponde a um teste de igualdade entre alguma coisa e outra coisa, nem corresponde a um teste de alguma coisa menor do que outra coisa, o que não permite utilizar os algoritmos baseados no operator igual e no operator menor. Agora vamos ver um exemplo onde eu quero fazer uma busca baseado em critério de igualdade. Então, neste caso, não se justifica a utilização de um functor. Por exemplo, eu não quero mais pesquisar qual é a primeira pessoa cuja idade está entre N1 e N2. Eu quero procurar a primeira pessoa cuja idade é igual a N1, ou seja, você está utilizando algo que poderia ser representado pelo operator igual. Então, qual seria a maneira mal programada, que não é recomendada, de você fazer isso? Você fazer isso utilizando o algoritmo findIf, que requer como terceiro parâmetro uma função. E no terceiro parâmetro do findIf, você passar um functor, no caso uma função anônima, mas se você olhar o código da implementação dessa função nona, ela testa exatamente se a idade de P é igual a N1. Ou seja, isso poderia e deveria ser feito utilizando o algoritmo find, que já pressupõe a utilização do operator igual. Então, em vez de fazer esta utilização do findIf, o correto seria fazer assim: find, de begin até end, passando como parâmetro o critério de busca que eu quero procurar, N1. Para esse find funcionar, é preciso que exista um operator igual que compare os objetos do container, o container de pessoas, e o terceiro parâmetro. O terceiro parâmetro é N1, é um objeto inteiro, do tipo int. Então, eu preciso programar um operator igual que compare uma pessoa com um inteiro. Está aqui implementado. O operator igual, retorna um bool. Primeiro parâmetro é a pessoa e o segundo parâmetro é um inteiro. E esse teste retorna true se a getIdade da pessoa for igual ao inteiro. Se você olhar, é exatamente o que estava indevidamente programado dentro desta função anônima aqui, que representa um mau uso do operator findIf. Então, aqui no find, vai utilizar aquele operator igual, e eu testo se retornar end, é porque não existe nenhuma pessoa de idade N1, senão ptr aponta para esta pessoa que foi encontrada pela busca utilizando find e o operator igual.